Bom, vamos seguindo aqui com o nosso farol e agora contato com o jornalista Antônio Cláudio Bontorin, que já está conosco, aliás, tanto o editorial como o tema do Antônio Bontorin, abordando hoje essa tumultuada questão que envolveu aí o PSDB nesse final de semana, prévias, etc. e tal. Mais uma vez, coincidência aí em nossas análises, né, Cláudio? Seja muito bem-vindo, um abraço. Um abraço a todos, um abraço aos telespectadores da Rede SIC que nos acompanham no Farol de Limeira. De fato, mais uma semana se iniciando e mais uma coincidência no aspecto de abordagem de um assunto político no país, né? E hoje, de fato, é a questão do PSDB, das prévias do PSDB, né? Faz parte da maioria das análises hoje dos analistas a questão do praticamente fracasso das prévias, Beto. Sem dúvida nenhuma. Aliás, antes de tudo, um fiasco. Estava ouvindo agora pela manhã também o representante do PSDB defendendo aí essa entidade, essa faculdade gaúcha, né, que acabou sendo a responsável pelo aplicativo, e ele dizendo que realmente essa faculdade tem notório conhecimento sobre o tema, etc., por isso que ainda há suspeita de hackeamento. Mas, de qualquer forma, foi um fiasco, né, Cláudio? Um fiasco completo, né? Principalmente porque envolveu um partido que até pouco tempo atrás era um dos maiores do país, né? Junto com o PT e o PMDB, e o MDB hoje comandavam praticamente os maiores centros, o governo do estado de São Paulo e de outros estados, e também com grande evidência na questão da presidência da República, quando Fernando Henrique foi presidente por duas gestões seguidas, né? Mas o esfacelamento do PSDB, na realidade, no meu modo de entender, ele começou logo após a eleição de 2014, quando a Dilma venceu o Aécio, e aí começou aquela confusão, o Aécio pedindo a recontagem de votos, depois ele mesmo reconheceu que a eleição foi limpa, foi dentro dos preceitos constitucionais aqui no Brasil, e depois começou o movimento do impeachment da Dilma. A impressão que dá, Beto, é que com o fim da presidência da Dilma Rousseff e o Temer assumindo a cadeira de presidente, findou-se a prática do PSDB de ser oposição ao PT, ou seja, não tinha mais aquele discurso oposicionista, e ao que tudo indica, o partido perdeu o discurso após 2016 e não conseguiu encontrá-lo mais. Lideranças como José Serra, que está doente, o Fernando Henrique, que é uma liderança exponencial do partido, que é uma liderança forte. E as lideranças foram saindo, deixando o partido ou se abdicando de participar justamente pela ascensão de alguns desses líderes atuais, como o Dória, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Hoje são dois candidatos que estão se enfrentando para ver quem vai ser o candidato do PSDB à presidência da República, mas eu acredito que depois desse fiasco em Brasília ontem, a terceira via não passa mais pelo PSDB. Eu entendo que uma terceira via deve passar agora entre Ciro Gomes e Moro. Se houver essa terceira via, porque o PSDB realmente não tem mais condições nenhuma de se manter à frente dessa terceira via e nem de conclamar uma união em torno de um nome do partido para a disputa da presidência. Ou ele entra em acordo com outras siglas para formar essa terceira via, que não passa por nenhum candidato do partido,
ou então ele vai para um ostracismo completo. A gente não sabe nem se o candidato do PSDB pode vencer a eleição no governo do Estado, caso o Dória vá para a disputa na presidência, e também o próprio Dória disse que não tem interesse mais em disputar a reeleição ao governo do Estado. Isso por enquanto. Eu tenho a impressão que a gente já sabe muito bem que se ele não for escolhido das prévias, dificilmente ele deixa de disputar a reeleição em São Paulo, Beto. Sem dúvida nenhuma. Mas em São Paulo a situação também não está tão fácil para ele, não. Agora, o Cláudio, um dos problemas do PSDB, e goste-se ou não do ex-presidente Lula, mas o fato é que a pessoa do ex-presidente Lula, né, ele como político, foi capaz de fazer a sua sucessora, a presidente Dilma Rousseff, e foi capaz de interferir também na reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff. E como ele dizia muito bem, vamos colocando, elegendo postes aí pelo país. Ou seja, existe esse aspecto que tem que ser avaliado também. Depois da reeleição do Fernando Henrique Cardoso, que foi o principal nome do partido, me parece que o PSDB reivindicou para si mesmo essa capacidade de eleger quem quisesse, quando, na verdade, existem políticos que têm essa capacidade e não partido. O Lula sempre foi muito maior do que o próprio PT, né, Cláudio? Exatamente, Beto. Na realidade, ele se sobrepõe ao partido, e isso, às vezes, é muito prejudicial, porque faz com que o PT deixe de lado algumas alianças que seriam ideologicamente mais alinhadas ao partido e vá em busca de alianças fisiológicas. A gente viu isso nos dois governos do Lula, embora os 8 anos dele tenham sido bem desenvolvidos. Ele tinha lá um ministro da Economia, que era o Meirelles, um vice-presidente que era um empresário de muito renome em Minas Gerais. Então, ele conseguiu trazer para si essa força. Mas, mesmo assim, com alianças fisiológicas, assim como a Dilma, até que ela deixou de lado a Câmara Federal e o Senado, tentou governar sozinha, não conseguiu, e o Bolsonaro está entrando por essa mesma tática, né? Ele tenta, quando ele não consegue, ele se alia de forma fisiológica aos outros partidos, em especial os partidos do Centrão, que já fizeram parte do governo do Fernando Henrique, do governo do Lula e do governo da Dilma também. Tá certo. Muito bem, Cláudio, semana apenas começando, mas realmente esse final de semana para os tucanos não foi nada bom, viu? Foi uma vergonha, exatamente nesse momento que se questiona muito, né? A credibilidade, né, das formas de votação eletrônicas, né, Cláudio? Exato, tanto que não apareceu nenhum tucano aqui hoje próximo à redação, que eu costumo fotografar quando eles aparecem, né? Que eles sentam no fio, nos telhados das casas. Hoje não apareceu nenhum por aqui. Tá bom. Estão encolhidos. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado aí, uma ótima sequência de semana. Lembrando, hoje teremos a nossa segunda esportiva e na próxima quarta-feira o nosso debate farol. Cláudio, um abraço, obrigado e até amanhã. Um grande abraço, até amanhã e um bom início de semana a todos. Valeu, muito bem.